todos. Amém. Que prazer mais uma vez estar aqui, nessa igreja tão abençoada. Eu senti algo tão tremendo quando meu irmão Júnior, cadê Júnior? Olha ele ali. Quando o irmão Júnior me deixou ali na porta, que o nosso irmão recepcionista falou comigo. Eu senti uma presença de Deus saindo, emanando daqui de dentro. Eu não sou sensacionalista, não tenho por que estar falando essas coisas, mas é algo tremendo que acontece aqui nessa ambiente. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe a vida do pastor Moisés. Muito obrigado, pastor. Hoje realmente Deus queria que nós estivéssemos juntos, para ouvir a voz do Senhor através dos louvores. A nossa ministra do louvor, que coisa tremenda, maravilha, Deus abençoe. Eu percebi que os músicos aqui tocam tudo em dissonância. Rapaz, glória a Deus, Deus faz tudo lindo, né? Deus abençoe a todos os amados irmãos. Para quem esteve com a gente naquele estudo da escatologia, eu trouxe 2 materiais aqui para ajudar você, né? O primeiro material é o Apocalipse versículo por versículo. É um livro no qual eu também me baseio, do pastor Severino Pedro da Silva. É um material excelente, um dos melhores materiais em língua portuguesa sobre o Apocalipse. Muito bom, muitas dúvidas são tiradas. Eu não concordo com tudo, mas o conteúdo é tremendo, tremendo, tá? E tem o guia profético para o fim dos tempos. Eu só trouxe um de cada. Eu estou vindo agora, pastor, lá da ministração, manhã e tarde, em Lauro de Freitas. Uma igreja fez um retiro, né? Um retiro não, como é que eles chamam? Um encontro. E aí nós ministramos escatologia de manhã e de tarde. Essa é a razão porque minha esposa não pôde vir, já estou justificando. Ela passou o dia todo com o meu guerreirinho. E ele não para, graças a Deus. Há mais ou menos 8 meses o meu filho tinha sérios problemas de saúde. E Deus fez algo tremendo na vida dele. Quando eu vejo ele correndo como hoje lá pelas gramas, eu digo, deixa correr. Glória a Deus. Porque tinha tempo que eu chorava para ele levantar. E hoje ele está correndo. Jesus é lindo, né? E por conta disso ela disse, meu filho, se você disser assim, vamos, eu vou. Agora se você disser assim, me libere, eu aceito. E eu percebi, ela estava bem ruimzinha mesmo. Não foi só por conta dele, foi porque teve uma chuvona, né? Não sei se choveu aqui. E essa chuvona deu uma frieza na região e ela ficou. Eu também fiquei bem ruimzinho, mas Jesus é bom. Amém? Queridos, sem demora, vamos à palavra do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 1 e o verso de número 26 e 27. Depois nós vamos para o capítulo 2 e verso 7. Posteriormente o versículo de número 15. Gênesis é fácil demais, né? Capítulo 1, verso 26 e 27. Eu me preocupo muito aqui com essa igreja, porque é uma igreja dos bereanos, que estudam a palavra. Na verdade, eu fico bem mais à vontade, né? Nesses ambientes. E uma honra muito grande. Vamos ler a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move na face da terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Vira uma página, verso 7 do capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo de número 15 para terminar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Amém? Amém. Tem 2 livros na Bíblia que o diabo faz questão que a igreja não estude. O primeiro livro é o livro do Gênesis e o segundo livro é o livro do Apocalipse.
o livro do Gênesis, porque o diabo entende que se o homem compreender a mensagem do livro do Gênesis, o homem vai entender o senhorio de Deus sobre todas as coisas. E o diabo não quer que o homem tenha essa dimensão. O homem entenda que Deus é o Senhor. Porque não sabe, Senhor no hebraico é Adonai. E Adonai quer dizer dono. Quando eu entendo que Deus é o meu Senhor, eu entendo que Ele é o meu dono. Quando você olha para o primeiro capítulo de Gênesis, você percebe o Senhor criando todas as coisas. Do verso de número 4 até o verso de número 26, Deus está em franco processo de criação. E Deus está criando de maneira ordeira, de maneira a estabelecer prioridades. Enquanto Deus está criando, o texto é enfático em dizer: e fez Deus, e viu Deus que era bom, e criou Deus. E fez Deus, e viu Deus que era bom, e criou Deus. Mas quando você chega no verso de número 4 do capítulo de número 2, você percebe algo tremendo. Olha como o autor trata. Versículo de número 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Olha como o autor trata Deus. Depois que a criação está pronta, o autor chama ele de Senhor. Enquanto o processo de criação está sendo desenrolado, ele é Deus. Mas depois que a criação está pronta, ele passa a ser o dono da criação, o Senhor da criação. Então o diabo não quer que a gente estude o Gênesis. O livro do Gênesis é confrontado nas academias por aí afora. O livro do Gênesis é desafiado e por muitas vezes descredibilizado. Teorias são inventadas nas academias contra esse livro tremendo. É um livro que aguça a nossa fé, porque em detrimento das mais variadas teorias que existem, nós resolvemos acreditar que de fato Deus criou tudo do nada. Que de fato Deus criou tudo a partir de uma vontade preveniente. E que a partir desta vontade, Deus foi fazendo o estabelecimento dos fundamentos, para que através desses fundamentos a sua revelação se desse. O outro livro é o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é o livro que fala sobre a consumação de todas as coisas. Fala da vitória da igreja, mas fala também da derrota final do diabo. E o diabo não quer que a igreja compreenda, entenda, conceba na sua mente que ele já está sentenciado ao final, enquanto a igreja já está sentenciado a um momento e um ambiente de glória na presença do Senhor. São dois livros que ele não quer que a gente estude. E hoje aprove Deus me levar para uns 2 versículos aqui, 4 versículos, nesses 2 primeiros capítulos de Gênesis, para trazer uma reflexão com vocês aqui nesta noite. Quando nós olhamos para o primeiro versículo lido, o verso de número 26, nós percebemos a intenção de Deus em fazer o homem. E quando Deus resolve fazer o homem, o texto diz que Deus o faz segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. São 2 questões muito importantes aqui e que devem ser percebidas para que nós possamos ter a postura certa em encarar esta vida que está diante de nós. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, nós aprendemos, estudando a teologia, estudando a Bíblia, que Deus tem atributos incomunicáveis. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é imutável e Deus é eterno. Amém. São atributos que compreendem apenas a existência de Deus. Mas Deus também tem os atributos comunicáveis. E quais são eles? Deus, ele é longânimo, Deus é santo, Deus ama. E esses atributos comunicáveis, que são mais de 14 para resumir, é o que eu creio que Deus transferiu no ato do sopro, quando Deus chama o homem de imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus está para além da ideia de um estereotipo. Está mais relacionado ao caráter que o próprio Deus transfere para o homem no ato da criação.
E eu começo nessa noite dizendo que em você estão todos os pré-requisitos para a felicidade. Porque quando Deus te criou, Deus transferiu a essência dele para nós. E a partir desta essência, nós podemos ser felizes em nós mesmos. Imagem e semelhança, tremendo. É só um resumo rápido. É muito amplo isso aqui. Depois que Deus chama o ser criado em imagem e semelhança, Deus dá uma diretriz para este ser. Deus vai dizer: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus está nos dando uma incumbência tremenda, um princípio de Deus. Sem isso aqui não tem felicidade. Deus está dizendo: eu vou dar para você a capacidade de governo. Você vai dominar sobre todas as coisas. O termo dominar no hebraico é a mesma raiz para a palavra reinar. É por isso que lá na frente, iluminado pelo Espírito Santo, o rei Davi vai chamar Deus de Rei dos Reis. Ele não é só rei daquelas autoridades constituídas que recebem coroa. Ele é rei de todos os que se dispõem a praticar o domínio. Haja vista que a palavra domínio tem duas aplicações. A primeira aplicação é dominar sobre coisas, e Deus já deu uma lista. A segunda aplicação para a palavra domínio, a partir do original, é dominar sobre você mesmo. Essa palavra nunca pode ser aplicada a seres do mesmo gênero. Não pode ser aplicada a outros seres iguais. Só sobre coisas em patamar de inferioridade e sobre você mesmo. Que Deus está dizendo, Deus está nos dando uma senha aqui nesta noite para a felicidade. Se eu quiser ser feliz, eu tenho que aprender a dominar sobre mim mesmo. Os meus impulsos, os meus trejeitos, o meu ego exacerbado, os pitbulls que querem saltar para fora muitas vezes. Deus está dizendo: quer ser feliz? Domine sobre você mesmo. Segundo, domine sobre as coisas que estão ao seu redor. Quantas pessoas que são tão vulneráveis que quando recebem uma bênção muda. Quando recebe um carro, troca o carro, muda. Incrível isso. São coisas, irmãos. Inclusive no texto fica claro que Deus está dizendo: domínio sobre tudo que está sobre a terra, sobre o campo, inclusive a erva do campo. O que está destruindo os nossos jovens hoje? Uma erva do campo. Por quê? Porque o princípio foi quebrado. Mas a igreja é desafiada a viver esse princípio para a felicidade. E eu já abro aspas nessa noite para dizer para você que veio adorar, que você a partir de hoje não pode nunca mais terceirizar a tua felicidade, terceirizar o bom andamento da tua vida na caminhada da fé a outras coisas ou a outras pessoas. Ninguém tem o poder de atrapalhar a tua comunhão com Deus. Ninguém tem o poder de fazer com que algo piore ou melhore. É claro que somos desafiados às convivências, mas o que Deus está dizendo aqui nesta noite, a responsabilidade é sua. Ao invés de tentar mudar os outros, domine sobre você mesmo. Domine sobre as coisas e se prepare para viver uma vida de equilíbrio e de felicidade. Então Deus está dando essa prerrogativa para o homem: domine. No 27 conclui mais uma vez. Parece um pleonasmo, mas não é. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Eu já fui perguntado algumas vezes sobre isso. Essas duas etapas, porque em Gênesis 2:7 Deus vai fazer primeiro Adão. No verso 7 diz assim: formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de... E esse passou a ser alma vivente. Olha o mistério da vida aí. Então Deus sopra nas narinas do homem e prioritariamente, ou seja, a princípio, não é prioritariamente. Desculpa, eu preciso sair bem com as irmãs aqui hoje. A princípio Deus faz o homem, Deus faz Adão. Mas nos versos que nós lemos, e principalmente no 27, a Bíblia é clara em dizer que Deus criou macho e fêmea. Os criou. Deus fez já macho e fêmea. Está preparado para uma palavra de Deus aqui nessa noite? O Deus que você serve, Ele é tremendo. Não faz nada sem projetar, não faz nada sem planejar. Não é à toa que antes dele criar todas as coisas, Ele disse: haja luz. Interessante que Ele só cria o sol e os luminares
Depois, lá para o verso 13 e 14, que luz é essa? É a luz da ideia, da organização, da ordem, da prioridade de princípios a serem executadas. Deus que você serve, Ele trabalha com princípios. Então, no verso 27 e verso 26, Deus está planejando e vai executar no verso 7, a princípio do capítulo 2. Então, se Deus está planejando, Deus já planejou homem e mulher. Vou ganhar um ponto com as irmãs aqui nesta noite. A mulher não é fruto da solidão do homem. A mulher já estava no projeto original de Deus. É só uma questão de ordem de execução. Mas você já estava lá no coração de Deus enquanto Ele planejava tudo. Amém? Mas quando chega no verso de número 7, então Deus forma o homem e transfere agora aquilo que é a imagem e semelhança dele para esse homem. E como é que Deus transfere? Soprando nas suas narinas, oh glória. Então eu sou levado a entender que o ser humano, ele é a formação de duas matérias-primas. É o encontro de duas matérias-primas. Uma matéria-prima da terra e uma matéria-prima que não é da terra. Uma matéria-prima material e uma matéria-prima espiritual. Você é um mistério que a ciência não consegue explicar. Como é que você consegue funcionar com descargas nervosas na cabeça que comandam órgãos musculares e te fazem reagir, agir, movimentar? Oh, glória! A ciência não entende, porque de fato está para além da compreensão do homem. E como se deu isso? Deus pegou e formou o homem do pó da terra. Por isso que no seu corpo tem zinco, magnésio, potássio. Alguém já ouviu falar em reposição de ferro? Não tem isso? Olha que coisa tremenda. É a prova de que nós viemos da terra. Mas nós não somos apenas formação da terra. Deus resolve soprar um projeto que já estava estabelecido outrora. E quando Ele sopra, além dele transferir os atributos comunicáveis, Ele transfere o impulsionador da vida, o Espírito. E quando Ele sopra nas narinas do homem, ele passa a ser alma vivente. Então o que eu sou? Eu sou uma composição miraculosa, eu sou uma composição maravilhosa. Eu tenho um corpo físico, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. A alma é quem eu sou, é a minha identidade. É essa etapa formada depois da junção das duas matérias-primas. Está indo rápido, irmãos? Não, que olha aqui. Isso aqui é café pequeno, não. Então o que eu sou? Eu sou uma alma. Minha identidade é a minha alma. Minha natureza é a minha alma. Só que eu também tenho um corpo para interagir com o mundo físico. E diferentemente dos animais, eu tenho um espírito para interagir com o mundo espiritual. É por isso que quando eu cheguei aqui, eu me arrepiei com a presença, Júnior. É por isso que quando nós chegamos aqui, enquanto a nossa pastora ministrava, o Espírito Santo envolvia a gente, dava ânimo, capacitação, alimentava a nossa mente, produzia em nós novas sensações que o mundo tende a abater no nosso peito. Reação do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. Então esse ser está criado, e aí o processo não para, porque Deus é tremendo demais. Vamos sentir uma presença tão gloriosa. Deus é tremendo. E a primeira coisa que Deus vai fazer para esse ser que está pronto, diga comigo, está pronto. Diga hoje, depois do pecado, eu tenho defeito. Mas Adão já estava pronto. Adão tinha total equilíbrio. Adão vivia a plenitude da essência da criação. Nós temos defeitos. E a nossa maior felicidade e o nosso maior passo no degrau do crescimento é compreender que nós temos defeitos. Isso é fundamental. Quando você percebe que você não tem, que você não pode, que você não é, você se torna um terreno fértil para Deus operar na tua vida. Mas Adão, ele está perfeito. E a primeira coisa que Deus vai fazer para este homem perfeito é verso de número 8. Olha o verso de número 8. O que é que Deus vai fazer? Olha aí,
E plantou o Senhor Deus um jardim no... Não é jardim do Éden. É jardim no... Éden é um lugar. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E fez o quê? E pôs ali o homem que tinha formado. Primeira coisa que esse Deus grandioso, maravilhoso, tremendo vai fazer é um ambiente para que haja relacionamento. Aleluia. Quando você se perguntar por que Deus quer que eu ore se Deus sabe de tudo? Porque Ele gosta de relacionamento. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús abatidos? Jesus morreu, entristecidos, estão voltando para uma aldeia de trigo para voltar à sua vida normal. E já no domingo pela manhã perderam o maior evento da história da humanidade, a ressurreição de Jesus. Mas Jesus, na sua misericórdia, resolve buscá-los, resgatá-los. E quando Jesus encontra eles no caminho, Jesus fala assim: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós? Como quem diz assim, ó, fala comigo. E foi com eles. E aí eles abrem o coração. És tu algum peregrino nessa região que não sabe das últimas? Olha, Jesus, quais? Vai falando para a gente ir estreitando o relacionamento. Porque antes de responder, eu quero te encher. Eu quero te dar sentido para a vida. Eu quero que você entenda que sem mim não tem razão para existir. Que a vida que vale a pena viver está em estar perto de mim, me querer acima de tudo. Vai falando, vai falando. E eles vão falando até chegar na terra. Chega lá, Jesus abre a revelação. E aí eles não conseguem voltar, ou não conseguem ficar, e voltam para um lugar onde eles não deveriam ter saído. Ah, tem uma palavra de Deus aqui, pastor, vou quebrar a sequência. Vem uma palavra de Deus aqui, eu não posso deixar, não posso levar isso para casa. Cuidado com as suas emoções. As suas emoções podem te afastar do foco. As suas emoções podem te afastar do propósito que Deus estabeleceu para você. Um dos maiores desafios na vida de um homem e de uma mulher de Deus é controlar as suas emoções, lidar com suas emoções. Irmão, se está vindo, eu vou falar, eu posso falar. As suas emoções são frutos das suas memórias. As memórias são todas as experiências que você viveu até hoje. Eu estou saindo um pouco, mas é porque tem um recado de emergência para alguém. Eu não sou profeta sem palavra. Eu acho que a palavra já tem tudo que nós precisamos e não precisa dizer, que eu sei. Não, eu vou falar que é dentro da palavra. Você se lembra que quando Paulo usa os dois versículos centrais da cerimônia da ceia, os dois principais, o 23 e o 24, Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios, ele termina os dois versículos falando em memória de mim. Lembra? Tomai o cálice em memória de mim. Comei o pão em memória de mim. Lembra de Jeremias quando estava vendo a cidade sendo destruída e ele contemplando as profecias que Deus deu para ele, e o povo não aceitou, não se arrependeu, e Jeremias começou a chorar. E aí ele escreve as lamentações nesse momento, quando ele está vendo o povo abatido, o templo queimado. Ele vai proteger a mente dele. E aí no capítulo 3, verso 19, ele diz: eu quero reter na memória aquilo que me traz esperança. Eu não posso perder a minha mente. Se eu perder a minha mente, acabou tudo. Cuidado com as suas emoções. Repete comigo nessa noite: a direção é mais importante do que a velocidade. Não adianta eu começar com 100 e terminar com 10. Se eu tiver direção, eu mantenho a sequência, eu mantenho a frequência e não me perco. Agora, alguém sem direção é terrível. Eu não sei, meu Deus, o que é isso? Eu sou tão arrumadinho aqui na mensagem, eu gosto de seguir a sequência, mas Deus está me funcionando para isso. Cuide das suas emoções. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, disse: ficai em Jerusalém. Os homens estão saindo por quê? Porque estão abalados nas emoções. Primeiro, eram ruins de escola dominical. Aqui tem escola dominical? E não? Era ruim do culto de ensino. Tem, né, pastor? Eram ruins, porque Jesus já tinha falado: 3 dias o Filho do Homem padecerá no seio da terra, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles esqueceram. E aí eles estão abalados. O que está acontecendo? Eles estão saindo do ponto central
central aonde vai acontecer a maior revelação de Deus para a salvação do ser humano, a ressurreição de Jesus. Eu abri essa aspa simplesmente para dizer para alguém: se as suas emoções é fruto das suas memórias, e as memórias ruins geram emoções ruins, descontroles. Quantas vezes a gente fala uma coisa e diz assim: puxa, eu não gostaria de ter falado, mas já falei. Quantas vezes a gente faz uma reação que não gostaria de ter feito? O nome disso são reações condicionadas, porque elas brotam das memórias ruins. Essas emoções condicionadas, elas brotam de memórias ruins que está aqui. E a ciência, a psicologia diz que não tem como apagar. Uma memória vivenciada não apaga. Está guardada no seu HDzão aí, não tem jeito. E o meu é grande. Mas tem uma forma de vencer as memórias, fazendo o que Jeremias fez. Eu não posso apagá-las, mas posso substituí-las em grau de intensidade. Como? Dando os estímulos certos. Não é à toa que quando Jesus chega, reúne os seus discípulos em João 14 e diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também. Olha que palavra de otimismo. São memórias. Ele está promovendo estímulos. Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai. Olha para cima, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou prepará-los, mas já está preparado. Quando eu for abrir o Santo dos Santos, eu volto outra vez. Para quê? Para levar-vos para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus resolveu um bocado de problema de memória negativa. Jesus resolveu o sentimento de pertencimento. Eu vou levar para mim, para quem perdeu o pai, para quem sofreu escassez, para quem passou por trauma no passado. Então aprenda nessa noite: substitua as memórias negativas por memórias boas. Não ande com pessoas negativas. Selecione melhor. Selecione o que você assiste. Comece a praticar mais a palavra, a leitura da palavra. A maior fonte de distrações, de estímulos certos é a palavra do Senhor. E quando Jeremias diz: eu quero reter na memória aquilo que me traz esperança, ele estava dizendo: eu vou me lembrar de Deus chamar Abraão na terra de Ur dos Caldeus, fazer ele peregrinar até chegar à terra de Canaã. Ur dos Caldeus, terra rica, abençoada, terra onde os homens aprenderam a canalizar os ricos, aprenderam a plantar o excedente, parar o nomadismo. Terra maravilhosa, mas Deus está dizendo: Abraão, sai daí, eu vou te levar para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E tem mais, tem promessa: eu vou te engrandecer, eu vou te enriquecer, você será pai de uma grande nação. Agora, irmão, sabe qual é a terra? É uma terra cheia de pedregulhos. 35% da terra prometida é monte, 17% é deserto. O resto se divide entre planícies, lagos e rios. É essa terra que Deus está falando com Abraão. Eu vou te levar para lá. Eu vou te abençoar, rapaz, de uma forma que tu não tem nem ideia. Aleluia. Pastor, tem uma palavra para alguém. Não é a terra que faz o profeta. Você em casa, não é a terra que faz você, é você que faz a terra. Olha aí. Porque no final do versículo 2, enquanto Deus está fazendo as promessas, faz uma vírgula, uma pausa. E Deus olha para Abraão e diz: se tu uma bênção. Quando Deus diz sai, sai por ti mesmo. Esquece o que estão dizendo. Esquece que estão dizendo que não vai dar certo. Esquece tudo. Abandona, sabe? Abandona as influências negativas externas. Vai na palavra. Depois que você sair, fica tranquilo. Por quê? Porque você tem que entender só uma coisa que é poderosa. E o que é Deus? Você leva a bênção. Não é a terra que faz você, é você que faz a terra. Mas eu vivi isso na pele. Novo convertido, eu fui criado num lar onde meu pai era alcoólatra, o mais velho era alcoólatra e o outro era alcoólatra. 3 alcoólatras na minha casa. Todos os dias era um quebra-quebra. Minha mãe, de 3 em 3 meses, tinha que comprar uma mesa, tinha que comprar umas cadeirinhas, era professora. Me lembro que os guarda-roupa quebrados, as portas arrancadas, era uma luta. Só quem já viveu um lar onde tem um drogado ou onde tem alcoólatra sabe o terror que é viver num lar desse. E aí a gente se converteu. Minha mãe foi primeiro, depois eu fui para a Assembleia de Deus. Encontrei Jesus, a coisa mais maravilhosa do mundo. 10 metros da igreja, quando eu vi os hinos, já começava a chorar. Uma vez teve uma festa de jovem, novo convertido, não deu para me entrar e não deu para comprar farda, eu fiquei fora, agarrado na parede assim. Quando o som tremia dentro da igreja, eu sentia Jesus falando comigo. Eu sentia Jesus me enchendo, era tremendo. E nesse congresso pregou um pastor chamado
Gilmar Santos. E ele disse assim: você é o canal de Deus. Eu ouvi, disse, né? Peraí, eu sou o canal de Deus. Minha casa toda esbagaçada. Tem que mudar esse negócio. Cheguei na minha casa, minha mãe estava lá sentada no sofá, porque quando começava a passar das 10, começava aquele sentimento de desespero pelo que ia acontecer geralmente. E aí eu cheguei e disse: minha mãe, a festa foi uma bênção, eu estou super feliz aqui. Eu falei até que Jesus era tão bom. Ave Maria, Jesus é bom demais. Eu não sabia ainda, estava conversando. Ave Maria. Minha mãe disse: aí, rapaz, ele disse: minha mãe, Ave Maria, foi bom demais. Ela disse: não precisa falar mais Ave Maria, não. É diferente agora. Fale tudo em nome de Jesus. E aí, irmão, sabe o que eu disse? Mãe, cadê a harpa? Ela disse: a harpa está aqui. Aí eu disse: mãe, vou fazer o seguinte. Deus falou comigo lá na festa que viria um profeta para cá hoje, um canal dele aqui hoje. Ela disse: ô, glória a Deus. Pentecostal. Aí minha mãe disse: glória a Deus, o pastor vem? Eu disse: não. O pregador que estava pregando vai vir. Você conseguiu convencer ele para expulsar aqui os negócios no povo aqui? Eu disse: não vem não. Mãe, então ela falou assim: o líder dos jovens fez amizade com o líder pequenininho, um menino de oração. Ele vem? Não, mãe. E quem é o profeta que vem? Só está olhando para ele. Aleluia! Eu falei assim: ô Jesus. Eu disse: mãe, não, eu entendi lá na palavra no congresso que eu sou um canal de bênção. O que é isso, mãe? Pega a harpa aí. Eu não sei nada de Bíblia ainda, mas sei cantar. Os guerreiros se preparam para... Meu irmão, quando esse povo chegou, que ele chegava, parece que o diabo combinava os 3 de vez, viu? Quando parou os 3 na porta, 1, 2, cada um uma moto e uma bicicleta, rapaz, era incrível, pastor. A opressão. Quando parou os 3, que eu estava marchando feito um vaso, um guerreiro, um guerreiro, no meio da sala, para frente e para trás, os guerreiros se preparam para batalha. Minha mãe sentada cantando. Eu disse: canta mais forte, mãe. Canta mais forte, está aqui. E nós cantando. Irmão, entrou um tropeçando, passou pelo ladinho, ó. E aí eu aqui, meio com o olho aberto, meio olho fechado, mas eu estava tão cheio de Deus. E aí o outro sentou no sofá, já começou a chorar ali mesmo. O outro entrou para dentro do banheiro, só viu o chuveiro derramando água lá, e ele ficou debaixo do chuveiro lá. E meu pai foi para a sala, sentou na mesa da cozinha, sentou na mesa da cozinha. E eu continuei marchando, eu digo: opa, dá certo! Eu sou o canal de Deus, eu quero ver agora, diabo! E aí comecei com mais autoridade. O que estava sentado no sofá, eu botei logo com a mão na cabeça dele, sabe nem o que era isso, nunca tinha visto. Botei logo com a mão na cabeça dele e disse: Jesus está te tomando, rapaz! O cara caiu, foi no chão, e minha mãe ficou atônita assim. Eu olhei para minha mãe e disse: minha mãe, a partir de hoje, esse terreno aqui não é mais solo de habitação do diabo. A partir de hoje nós somos canal de Deus aqui. A gente vai mudar esse ambiente, minha mãe. Acabou a opressão do diabo aqui. Pode oprimir a vida deles, mas aqui eles vão respeitar a presença do Espírito Santo. A primeira coisa que Deus faz com o homem criado é estabelecer um ambiente. Porque a palavra Éden é traduzida por porta, mas é uma tradução muito rasa. A palavra Éden, ela tem uma raiz muito rica na língua original. E a palavra Éden, ela tem uma sugestão de atmosfera, meio ambiente. Meio ambiente. Aí Deus está dizendo assim: eu vou escolher um lugar para que eu plante ali um habitat, e você vai ficar lá. E lá, Adão, a gente vai conviver, a gente vai ter comunhão, a gente vai conversar. Lá eu vou transferir a minha presença. Sabe o que eu vejo aqui no Éden? Essa palavra, né? Era Deus dizendo assim: eu escolhi um lugar específico na terra para canalizar a minha presença. E eu quero que você entre nesse lugar e viva nesse lugar que eu escolhi exclusivamente para mandar a minha presença. É lá. Porque lá a sua existência faz sentido. Fora de lá não vale a pena. Vai para lá. Entra pela porta, o significado da palavra mais rasteiro. Entra pela porta do habitat, do ambiente que eu escolhi na terra para manifestar a minha glória.
Palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Outro princípio para a felicidade: priorize a presença. Não negocie a presença. Não terceirize. Não coloque em segundo lugar a presença. Queira mais do que tudo. Nós estamos vivendo um tempo, pastor, que a bênção é mais importante do que o abençoador. Estamos vivendo uma fase em que as pessoas querem vir para a igreja como se na igreja tivesse uma mesada aqui de self-service, e aí as pessoas fossem se servindo, as pessoas vão recebendo. A nossa pastora falou muito bem. Lá no livro de Romanos, capítulo 12 e verso 2, Paulo convida a igreja para prestar culto. Culto não é lugar de receber, culto é lugar de entregar, de prestar. Agora é óbvio que é o lugar onde Deus resolve manifestar a sua presença. Aí é primeiro. Então, Deus está dizendo: Adão, eu vou preparar um lugar. E você tem que entender que antes de qualquer coisa que você precise nesta vida, entenda que a prioridade é o lugar onde a minha presença desce. Ou seja, a prioridade é minha presença. Diga: antes que eu seja realizado sentimentalmente, financeiramente, ou qualquer outra área da minha vida, a presença deve ser a prioridade. O que eu devo querer é a presença acima de tudo. Quando Josué vai tomar posse da terra, a Bíblia diz que o Rio Jordão está cheio por todas as suas ribanceiras. Pastor, até que horas eu estou aqui falando, pastor? O texto do capítulo 3 de Josué diz que o rio estava cheio pelas suas ribanceiras. O Rio Jordão nasce lá no pé do Monte Hermon. E o Monte Hermon mede 4.000 metros de altitude. Lá em cima, no pico do Monte Hermon, cria uma camada de neve, uma crosta de neve. Quando é verão aqui embaixo, aquece o monte, a neve derrete e alimenta as águas do Jordão. É exatamente nesse momento que Deus está dizendo assim: Josué, chegou a hora da vitória. Aí Josué olha para frente, um rio cheio pelas suas ribanceiras. E o povo que está com Josué nasceu no deserto. Peraí, Deus, o senhor está brincando com a gente? Sim. O senhor está dizendo que é para a gente marchar, que chegou a hora de tomar posse da vitória. O senhor está com miopia, alguma coisa do tipo? Ou o que está na nossa frente aí? Aí Deus vai dizer para Josué: Josué, diga ao povo que quando eles verem a arca aí na frente, que é o símbolo da minha presença na terra, que eles simplesmente marchem. Porque quem vai na frente sou eu. E tem mais, aí Deus vai dizer mais. Olha, Josué, tem um detalhe, presta atenção, Josué. Sim, Senhor. Diga ao povo para que não passe na frente da arca. Porquanto por esse caminho pelo qual a vez de passar, nunca passastes antes. O caminho é inédito. Diga comigo nessa noite: o futuro pertence a Deus. O que está fora do meu controle, o que está fora do meu controle, eu não vou mais me preocupar. Mas vou me preocupar com o que está no meu controle. Está no meu controle seguir a presença. Está no meu controle priorizar a presença. Está no meu controle entender os preceitos e a vontade de Deus pela sua palavra. Está no meu controle levantar a mão e adorar nesta noite. Está no meu controle orar. Eu vou fazer o que está no meu controle. Está fora do controle é com Deus. A arca vai na frente, o povo vai atrás. E o texto diz: e a dizer que quando os sacerdotes e levitas que levam a arca pisar a planta do pé na margem do rio, as águas vão parar. Fica tranquilo, você vai passar. Aleluia! Ô Adão, só dá para ser feliz se você ficar nesse lugar. Qual lugar, Deus? O lugar onde a minha presença vai emanar. Sim, Senhor. Aí Adão vai para dentro do Éden, para a gente correr aqui. Adão vai para dentro do Éden. E quando Adão entra nessa região, que entra no jardim, na vida assim, todos os dias, Deus descia. Adão, como é que está? Sabe aquela voz envolvente? Aquela voz que abraça, que aquece o coração, que envolve a alma, que oxigena a mente. Muita gente com a mente cansada, pastor. É tanta coisa, é tanto desacerto. E Deus está dizendo nesta noite: vai para o Éden da presença, para eu oxigenar sua mente. Não vai adiantar. Eu recebi mais uma palavra, eu vou dar. Quando Deus disse para Josué: Josué, diga ao povo que é para eles levantar acampamento e marchar. Se eu estivesse lá, eu teria dito assim: Josué, Deus me levou o verbo, não. Será que não seria
queríamos nadar. Nada mais lógico do que Deus dizer, vamos tentar. A gente nunca nadou, vamos tentar aprender. Vai morrer um cara. Não foi nadar, não? Não, foi marchar. É, porque só se marcha com o pé no chão. Deus está dizendo nessa noite, coloca o pé no chão. Coloca o pé no fundamento que é Jesus, a rocha angular. Para de desespero, oxigena a mente nesta noite, em nome de Jesus. Aí Deus vai dizer agora para esse Adão, dentro do Éden, na viração do dia, Deus vai dizer assim: Adão, eu vou te colocar no Éden. Sim, Senhor. Para quê? Para lavrar. Olha aqui, ó. Olha o versículo de número 15 que lemos. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Está enganado quem pensa que o trabalho surgiu depois da queda. O trabalho já existia antes. Porque tem gente que diz assim: rapaz, esse pecado de Adão acabou com a gente, vai me acabando aqui no trabalho. Não! Deus, quando colocou Adão dentro do ambiente, do habitat da sua presença, Deus diz: aqui tem que ser produtivo. Qual é o novo ambiente espiritual onde Deus manifesta a sua presença? Na graça, onde a igreja vive dentro da graça. Só que Deus está dizendo aqui para nós nessa noite: não dá para ficar na graça de braços cruzados. Tem que trabalhar, tem que ser produtivo, tem que cultivar. Em algumas traduções tem o verbo cultivar. E não cultivar é fácil. Quem já foi da roça aqui? Deixa eu ver. Olha, tem uma sessão da roça mesmo. A senhora está muito branquinha, muito polidinha. Viu? Apesar de que eu já fiquei mais fino também, mas eu estou queimado de sol. Eu nasci na roça. E para você plantar uma roça, você tem que preparar, derrubar. Você tem que limpar, queimar. Né? E quando você planta a semente, depois das primeiras chuvas, você ainda tem que ir lá capinar um matinho teimoso que quer sair. Olha o trabalho. Para só depois de 3 ou 6 meses, dependendo do que você plantou, você venha colher. Então plantar, cultivar, não é fácil. Mas todos nós queremos colher, sim ou não? A gente quer sempre colher algo de bom que o outro dê para nós. Mas a gente tem dificuldade em cultivar nas outras pessoas. O que você quer colher do outro, cultive você mesmo. Deus está falando nessa noite. O que você espera de alguém, não espere. Não fique só sendo um receptor nessa noite. Seja um cultivador. Deus te chamou para cultivar. Você quer tua mulher melhor com você? Começa a cultivar isso nela. Vai investindo, vai investindo. Estou dizendo isso porque muita coisa melhorou na minha casa depois que eu li essa palavra. Comecei a investir na mulher, mas tá uma bênção, você não tem ideia. Aleluia. A gente casar de novo era uma guerrinha terrível, né? 2 mundos juntos. É por isso que Deus criou a igreja. Deus criou a igreja para que pessoas diferentes sejam desafiadas a viver as diferenças. E por meio do Espírito Santo e do fruto do Espírito, nós cresçamos em um ensaio para morar no céu de glória. Não se exclua, não fuja, não se esconda, se lance, porque quanto mais você se lança, mais você cresce. Amém? Então Deus está mandando Adão cultivar. Cultiva, trabalhe, produza, seja produtivo. Irmão, isso aqui é tremendo, porque a felicidade está em encontrar o nosso propósito. Todo ser humano foi criado com um propósito existencial. Você não foi criado, você não é um acidente, você não veio, sabe? Não, Deus, quando permitiu você vir, Deus disse assim: eu tenho um propósito para ele. E na Bíblia Sagrada é diferente do empreendedorismo. No empreendedorismo o propósito é altamente pessoal, mas na Bíblia Sagrada o propósito tem a ver com os outros. Então Deus está dizendo para nós: ó, descubra por que você veio nessa terra, para que você possa ser feliz completamente. Isso é propósito. E quando você descobre o seu propósito, você vai entender que esse propósito sempre terá a ver com os outros. Propósito tem a ver com o outro. Por isso que Deus criou a igreja. Por isso que esse negócio está certo. Porque propósito não é individual. Sonho é individual.
O sonho você tem, é uma realização, um desejo pessoal. Aí você quer comprar um carro, quer mudar de casa, é sonho. Mas o propósito sempre será coletivo. Satanás tentou frustrar o propósito de Jesus. Ele tendo jejuado 40 dias lá no deserto. Satanás chega para ele e diz: se tu és. Olha essa conversa de Satanás, né? Mesma coisa com Eva lá, lembra? O que foi que ele chegou para Eva? O que foi que Deus disse? Certamente você não vai morrer, mas você vai ser. Com Jesus ele chega: se tu és. Capítulo 3, o último versículo: abriu-se o céu quando ele sai das águas do Jordão depois do batismo, e uma voz brada: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas o diabo é tão petulante que ele chega para Jesus na sequência e diz: se tu és. Tentando criar uma crise de identidade. Sabe o que o diabo quer mais fazer com as pessoas nos últimos dias? Criar crise de identidade. Fazer com que você não saiba quem você é. Mas graças a Deus que nós temos uma igreja que nos orienta. Eu sou filho de Deus, sou filho da promessa. Eu vim de Deus, é por isso que eu tenho saudade de lá. Sabe por que tem uma parte dentro de você que quando você está muito naturalzão, muito largadão aqui nessa vida, você fica sem paz? É porque o Espírito está dentro de você, tem saudade da fonte emanadora da sua existência. É por isso que quando se canta aquele hino, o rei está voltando, ou quando se estuda escatologia, você sente uma faltazinha do céu sem nunca ter ido lá nesse corpo. Sabe o que é isso? É o Espírito que veio de Deus querendo voltar para Deus. Aleluia! Maravilhoso Deus! Meu Deus! Mas hoje aqui a gente falou tanto assunto, não foi mais. Glória a Deus. Memória. Aleluia. Seja produtivo. Deixa eu voltar aqui. Depois Deus disse para ele: você vai cultivar e você vai guardar. Guardar fala de equilíbrio, de vigilância. Guardar fala de cuidado, cuidado. E Paulo, escrevendo a Timóteo, o jovem pastor, Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Diferentemente dos imperadores, que os imperadores romanos, quando mandavam uma carta para alguém, eles diziam: César, não sei o que mais lá, filho de não sei quem, mas não sei quem, da décima, não sei quem, da linhagem, não sei o que. Era uma lista imensa para falar do cara, depois falava o nome dele no finalzinho. Não, a Bíblia é diferente. Como é que Paulo começa? Paulo, apóstolo. Primeiro quem você é. Aleluia. Tem cuidado de ti mesmo. Tudo começa com você. Fala isso nessa noite em nome de Jesus. Diga assim comigo: tudo começa em mim e tudo termina em mim. Eu nunca mais vou estar apontando, eu estou assim por causa dele ou por causa dela. Não, tudo começa em mim, tudo termina em mim. Deus está dizendo: cuidado de ti mesmo. Você tem o poder de dominar sobre todas as coisas e sobre você mesmo. Você tem a prerrogativa de viver na minha presença e ser feliz. Tudo depende de como você se comporta na minha presença, do que você prioriza. Felicidade está em estar perto de mim. Então tudo só depende de você. Amém? Pastor, eu já vou terminar. Vou terminar aqui rapidinho. Então Deus está dizendo: guarde o ambiente do multidão. Isso é maravilhoso demais. Só que aí Adão está vivendo muito bem, as coisas estão fluindo muito bem. Todos os dias Adão fica contando as horas para Deus vir na viração do dia. Quando Deus fala, o profeta Isaías diz que a voz dele é uma voz como som de ventos. Quando Deus, eu tive um sonho com esse trecho. Quando Deus fala, uma voz de sonho de ventos. Eu fiquei 3 dias de jejum, novo convertido nessas coisas. Eu queria, porque queria ver algo sobrenatural de Deus. Eu queria, porque queria ter uma experiência assim, cósmica, cataclísmica. E aí, depois desses 3 dias de jejum, eu desmaiado na sala de casa, de fraqueza, porque era um geral, sem água, sem nada. Eu desmaiado, eu dizia: Deus, o Senhor não vai mesmo? O Senhor não vai fazer nada. Eu queria pelo menos ver os seus passos aqui na sala, eu queria ver alguma coisa. Não convertido. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente quer conhecer um pouco mais. Você não pode ficar frio. E aí aquele negócio, eu fiquei num entre-sono, quase dormindo. Sabe quando você está dormindo, mas está percebendo tudo? De repente, irmãos, eu me bati numa campina gigante, assim, terminava num monte. E lá de cima do monte acendeu uma grande luz. E daquela luz uma voz falou lá. E
quando a voz falou, veio um vento passando pelo capim, assim, pelas flores. Era um campo tipo, um campo de, como é o nome daquele negócio? Daquele girassol. E a voz vinha batendo nos girassóis, e os girassóis tudo abaixando assim. E quando a voz passou por mim, a voz falou no meu ouvido. Eu entendi a voz só quando ela tocou. Quando a voz me tocou, a voz dizia assim: eu te amo, meu filho. Não tem nada que se compare a isso. Não tem amor de mãe, não tem amor de pai, não tem amor de mulher, não tem amor de filho, não tem vitória, não tem bênção, não tem os arranha-céus de Dubai, nada se compara a isso. Amém? E aí, meus irmãos, é isso. Adão está muito bem dentro do Éden. E aí Deus olha para Adão. Porque diga comigo nessa noite, quem cumpre princípio tem a visitação de Deus na necessidade. Tem a visitação de Deus na necessidade. Sabe quem é que diz que Adão está só? Deus. Não foi Adão que disse. Adão está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Adão está dentro da presença no Éden. Adão está dominando sobre as coisas e sobre ele. Adão está cultivando e Adão está guardando. Diga, princípios para a felicidade. Quando a gente cumpre os princípios, é Deus que visita a nossa necessidade. Crente que cumpre o princípio não precisa estar orando: Deus, você está vendo, Deus? Deus, vai lá, Deus. Deus, abre lá, Deus. Deus, cura ali. Fala, não, cumpre o princípio, irmão. Pega a senha nessa noite. Cumpre o princípio que o Senhor vai visitar a tua necessidade. Para de ficar mendigando, para de ficar orando da forma errada. Na presença do Senhor, tenha a postura certa. A palavra de Deus garante: as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, Adão está fazendo tudo certinho. Aí Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjuntora que já está planejada, lembra? A gente sabe, ele não sabia não. A gente já sabe. E aí, Deus resolve fazer o homem cair no profundo sono. E aí Adão é anestesiado. E aí nós temos uma tradução, que as nossas traduções não são tão precisas, que diz que tirou do lado do homem, né? E a gente chama de costela, né? E tudo mais. Mas não é costela, não. No hebraico é carne. Tirou da carne do homem. Meu irmão, se você entender o que Deus vai falar aqui agora, pode ter certeza que não tem como você não ser feliz. Não tem como você não ser mais pleno, mais equilibrado, mais solícito, mais consciente. Não tem como. Observe, Deus tirou do lado de Adão, da carne de Adão, parte de Adão, e forma a mulher para ele. Amém? Sabe o que Deus está dizendo com isso? Aí Deus diz assim: essa aqui agora é ossos, teus ossos, carne da tua carne, será a disjuntora. Muito bem, que maravilha. E Adão olhou assim: rapaz, louvado seja Deus. Trabalho é sério demais. Que bênção. Sim, Senhor Deus. Quando o Senhor visita, está fazendo perfeito. Só que quando Deus faz isso com Adão, Deus está dizendo algo para Adão e para nós nos dias de hoje. O que Deus está dizendo? O que você quer já está em você. O que você precisa já está em você. O que vai acontecer para saciar a tua necessidade vai partir de você. Seminário da família. A mulher que você quer que a sua esposa seja, parte de você. O filho que você quer que o seu filho seja, parte de você. Não faça comparações. Eita, traste, esse homem é um traste. E fica olhando para o outro ali. Podia ser pelo menos igual aquele outro homem ali, que é mais carinhoso, que é mais atencioso. Não faça comparações. Ceda uma parte de você no processo. Deus vai fazer a partir de você. Isso não é heresia, não. O milagre que você precisa já está em você. Quando o cego Bartimeu clamou, ele clamou porque era o único recurso que ele tinha. Ele não enxergava, ele perguntou: quem vai passando? É Jesus. E o que eu tenho para fazer um milagre? Para realizar um milagre, para buscar um milagre? O grito. Então eu vou usar o que eu tenho. Se eu não tenho uma visão para enxergar, eu tenho o grito para gritar: filho de Davi! Glória a Deus! Tem misericórdia, o recurso já está em você. Saia de posse de vitória nessa noite. Saia confiante que Deus que você serve não vai te deixar na mão, não vai te deixar para trás. E Ele já
já colocou em você o pré-requisito para a felicidade, para a vitória. O que você precisa vai partir de você. Quem acredita nisso? Lembra de Abraão? Eu sou a bênção. Eu sou a bênção. Eu sou a bênção. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Uma reflexãozinha assim. Já deu meia-noite. Mas eu sei que até 8h30. Deus abençoe, meu pastor. Tem 5 minutos ali. Apocalipse que o senhor falou. O estudo, né? Estou aí nas mãos e no coração do nosso pastor.